perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, varões e irmãos? E disse-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo, porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos e a todos os que estão longe, e tantos quantos Deus nosso Senhor chamar. E com muitas outras palavras isto testificava e os exortava, dizendo: salvai-vos desta geração perversa. De sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra, e naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas, e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão e no partir do pão e nas orações. Amém? Só até aí, para a nossa meditação. Nós sabemos que é uma passagem de Atos dos Apóstolos. Eu gosto muito desse livro de Atos, né? Porque é um livro que não terminou de ser escrito ainda, né? Continua sendo escrito. Por que isso? Porque os Atos dos Apóstolos que foram registrados aqui nos ensinam que outros apóstolos virão e que continuarão essa obra que foi começada. E aqui nós estamos falando sobre as primeiras conversões, ou seja, as primeiras pessoas que se converteram a Jesus logo após Jesus Cristo ter subido aos céus. Depois de ter realizado tudo que tinha que ser realizado aqui, depois de se cumprir tudo que foi falado desde o princípio, desde a fundação do século. Então você vai prestar atenção que na fundação do mundo, o nosso Deus, se eu não me engano, no versículo 4, fala assim: criou a luz e fez separação de luz e trevas. E depois no versículo 7 ou 8, se eu não me engano, ele vai falar assim: criou dois luminares, que nós entendemos ser o sol e a lua. Então, antes de criar o sol e a lua, Deus criou a luz. E nós sabemos que a luz desse mundo é Jesus. Então, ele já estava lá no princípio da criação. Então, depois vem todo o contexto bíblico até chegar a vinda de Jesus Cristo na terra. E Jesus Cristo, quando chega na terra, quando nasce, passa por tantas as situações até chegar ao início do seu ministério, que leva aproximadamente 30 anos. Depois dos 30 anos, além de começar a ensinar e a fazer o seu ministério acontecer, ele também já é reconhecido como mestre. Por quê? Porque a gente vê ele no livro mostrando que ele estava pregando, debatendo junto com os judeus o livro de Isaías com 12 anos. Ou seja, com 12 anos ele já frequentava a escola bíblica, já conhecia um pouquinho da palavra de Deus, e com 30 vão chamar ele de mestre. Aí eu aprendo com Jesus Cristo a primeira coisa: que aquele que busca, acha. E aquele que vai atrás do caminho do Senhor, Deus capacita, Deus ensina, Deus mostra o caminho. E o que acontece? Depois que Jesus Cristo passa pelo seu ministério, faz muitas maravilhas, muitos milagres, ele ainda diz que nós faríamos coisas ainda maiores do que a que ele fez, porque a ele foi dado todo o poder, em suas mãos está todo o poder, e ele dá esse poder à sua igreja. Igreja, nós não estamos falando aqui de parede, nós estamos falando aqui de denominação, nós estamos falando aqui de um povo escolhido por Deus, que foi formado a primeira igreja nessas 3.000 almas que se converteram logo após o dia de Pentecostes. E o apóstolo Pedro, que me chama muita atenção, que ele foi o primeiro a pegar esse entendimento do Espírito Santo. No meio dos discípulos de Jesus haviam homens sábios,
próprio Lucas, médicos formados. Havia uns judeus ali, conhecedores da palavra, né? E Pedro era, a Bíblia chama ele de indouto, ou seja, ele era um homem rústico. O que ele conhecia muito bem era a pescaria. Ele tinha uma empresa de pesca, isso aí ele sabia muito bem. Mas Deus prometeu algo para ele, Jesus prometeu algo para ele: me segue que eu vou te fazer um pescador de almas. E ele no princípio do chamado não entendeu, mas agora ele está começando a entender, quando na primeira pregação que ele faz, e a pregação é simples, irmão: arrependei-vos e sejam batizados em nome do Senhor Jesus, para que sejam perdoados os vossos pecados. Então o batismo é para quê? Para perdão de pecado. Pedro entende o seu chamado, e assim vai acontecer comigo, com você, com qualquer um que aceite Jesus. Você levantou as suas mãos para Jesus, abriu o seu coração para Jesus e falou: Senhor, eis-me aqui. No mesmo instante você recebe uma missão. Deus mostra para você o caminho que você vai percorrer, ou seja, aonde você vai chegar e de onde você está partindo. Arrependei-vos e convertei-vos, você deu o primeiro passo, para que sejam batizados e os seus pecados sejam perdoados. O segundo passo, depois do terceiro passo, é ser cheios do Espírito Santo. O que significa isso? Capacitação, treinamento e experiência, inteligência, intimidade com Deus. E aí então você vai sair para cumprir o seu chamado. Jesus mostra para a gente que Ele não vai ficar com a gente somente porque nós aceitamos e depois no final dos tempos. Mas Ele diz: eis que estarei convosco todos os dias até a consumação do século. Então o chamado Ele já te mostrou. Você que é crente, você que é cristão, o chamado Ele já te mostrou onde você vai. Como foi que você se tornou um chamado? Simplesmente por abrir o teu coração e confessar Jesus Cristo como Senhor e Salvador, assim como essas 3.000 almas. O teu próximo passo é batizar. Se ainda não é batizado, mas se for, o próximo passo é se encher do Espírito Santo. E para isso você precisa receber o dom do Espírito Santo. Receber o dom do Espírito Santo vem por intermédio da nossa busca. Eu me lembro no tempo do meu pai, aproximadamente aí uns 50 anos atrás, haviam as vigílias para a busca do Espírito Santo. Nós passávamos a noite toda orando. Não tinha louvor, não tinha palavra, não tinha nada. Era oração de joelho, boca no pó. Senhor, batiza com o Espírito Santo. Senhor, batiza, batiza. E muitas vezes nós saíamos da vigília sem ter batismo no Espírito Santo. Mas continuava buscando. Esse monte do Amapá, eu subi durante 7 anos e meio. Toda sexta-feira à noite eu subi esse monte. E eu ia no monte, buscava, muitas vezes chegava lá e falava: Senhor, o que eu estou fazendo aqui? Eu não estou vendo nada de diferente em mim e no que eu faço. Mas o que eu estou fazendo aqui? Deus respondia para mim assim: só um pouquinho mais e você vai conhecer a intimidade, a experiência que eu quero passar para você. E em cima deste monte eu cheguei a ver 200 pessoas serem batizadas com o Espírito Santo, simplesmente por eu começar uma oração e aquelas pessoas irem junto comigo na oração e foram sendo envolvidas, e todos batizados com o Espírito Santo. Amanheceu o dia com as pessoas sendo batizadas com o Espírito Santo. E eram irmãos batistas, ou seja, que não acreditavam no batismo com o Espírito Santo. Sabe o que significa isso, irmãos? Se você buscar ao Senhor, você vai encontrar e vai ser cheio do Espírito Santo. Como foi falado aqui na primeira profecia, nós vimos aqui uma nova criatura. Deus está preparando em você uma nova criatura. E muitas vezes você impede Deus de realizar isso rápido. É você que vai receber de Deus e precisa estar ligado com Deus, entendendo o que Deus está falando contigo, para que você possa ter
ter os dons espirituais, receber o Espírito Santo, como a Bíblia está dizendo que aqueles homens receberam o Espírito Santo. Pedro, na sua primeira pregação, ele estava cheio do Espírito Santo. Foi por isso que as pessoas se converteram. E se uma vida para Jesus é mais importante do que todo esse globo terrestre, imagina como o tamanho da festa que houve no céu nesse dia, onde 3.000 almas aceitaram Jesus. Eu quero fazer você entender que depois que você se torna um servo de Deus, e depois que você se torna um cristão e batiza, você precisa buscar o Espírito Santo. Porque quando está dizendo recebereis o dom do Espírito Santo, está mostrando que não é para todos, são poucos. Muita gente aceita Jesus pela emoção, porque o culto é bom, porque o louvor mexeu com a sua emoção, e aí aceita Jesus. E durante a caminhada é que mostra quem são verdadeiramente os cristãos e os que não são. Então você que é um cristão, que eu sei que é, que veio aqui esta noite para receber algo de Deus, Deus tem algo especial para te mostrar. E para você ser cheio do Espírito Santo, ou seja, quando nós falamos recebereis o dom do Espírito Santo, nós estamos falando sobre um poder sobrenatural que vem sobre a vida daquele que tem vontade de fazer a vontade de Deus, de se cumprir a vontade de Deus em sua vida. E o que Deus veio fazer, ou seja, o que Jesus veio fazer nessa terra, Ele veio salvar o que se havia perdido. Nós temos visto muitas pregações, muitas pessoas pregando e fazendo maravilhas, até Jesus Cristo fez muitas maravilhas, mas o mais importante e o objetivo dele nessa terra foi salvar a humanidade, ser luz do mundo, aquela luz que separa as trevas. É essa luz que é Jesus. E Ele está falando aqui mais uma vez para nós: é necessário nós voltarmos a buscar ao Senhor enquanto se pode achar, buscar ser cheio do Espírito Santo, termos os dons espirituais, não para manifestar maravilhas, não para curar, não para ressuscitar, mas para salvar almas, para salvar uma vida sequer, para salvar a sua própria vida. Foi para isso que Jesus Cristo veio a este mundo. E se você olhar dentro deste texto que está falando, depois de batizado e perdoado seus pecados, depois de receber os dons do Espírito Santo, não acabou, meu irmão. Eu quero dizer para você que quando você chega nesse nível, significa que você tem uma missão e que você precisa passar isso para outras pessoas. Você precisa praticar esse ide de Jesus, levar essas promessas de Jesus para outras pessoas. No versículo 39, ele vem dizendo assim, ó: porque a promessa vos diz respeito a vós e aos vossos filhos e a todos os que estão longe, tantos quantos Deus, nosso Senhor, os chamar. Então, quando você recebe isso, você já tem uma responsabilidade, não só com você, mas em primeiro lugar com a sua família, com o seu lar. Aleluia! Você marido com sua esposa, você esposa com seu marido, e os dois com os filhos. Vocês abriram as portas do céu para a sua casa, para o seu lar. Aleluia! E a Bíblia diz, eu preguei isso aqui a semana passada, que Jesus, quando se manifesta no meio dos discípulos, depois de ressuscitado, Ele chega e diz: a paz seja convosco. Ou seja, aonde Jesus está, a paz está naquele lugar. Então, se nós conhecemos Jesus e levamos Ele para o nosso lar, para a nossa casa, Ele vai levar essa paz para a nossa casa. E os nossos filhos serão herdeiros desse chamado que nós temos. Quando você se compromete com Deus, quando você se coloca, se posiciona em uma igreja e começa a sua caminhada e começa a ser discipulado, e
aprender qual é a direção que Jesus Cristo tem para a sua vida, quando você começa a entender que a salvação chegou até você, que você é alguém que tem o dom do Espírito Santo, que você está cheio e foi chamado e entende o seu chamado e começa a exercer o seu chamado, você começa a, em primeiro lugar, ver frutos dentro da sua casa. Você começa a ver os seus parentes chegando perto de você e falando: que coisa linda, quando você abre a boca, Jesus está falando comigo. E muitas vezes você não vai entender nem de onde veio essa palavra. Muitas vezes você vai falar assim: poxa, eu falei isso, eu nem lembrava, nem tinha isso na minha mente. Mas o Espírito Santo que habita dentro de você, ele vai usar a sua boca para aqueles que você ama, para aqueles que estão perto de você. Mas a Bíblia está dizendo que não são só esses que foram chamados, porque a promessa veio a respeito de, em primeiro lugar, de nós que aceitamos Jesus, depois dos nossos filhos, e aí depois a Bíblia vem dizendo que também aqueles que estão longe, ou seja, nós vamos trazendo Jesus Cristo para nós, para nosso relacionamento, para o nosso casamento. Nós já estamos abençoando os nossos filhos, aqueles que vão nascer de nós, e depois a nossa parentela, aqueles que estão mais próximos, que são os irmãos, os pais, os tios, e vai chegar até aqueles parentes mais longe. Mas existe também essa promessa a respeito de todos aqueles que estão longe, que significa aqueles que você nem conhece, nunca viu. Quando você chega nesse nível, acontecem algumas coisas tremendas na vida da gente. Eu tenho dito para os irmãos, tenho dado testemunho para os irmãos, né? De um casal, de um jovem casal, que se envolveram com drogas e foram presos injustamente. A mulher, graças a Deus, já está solta, mas o jovem já está preso e condenado a 12 anos de cadeia. Mas foi lá dentro da cadeia que ele teve um encontro com Jesus. Então Deus preparou algo diferente para ele ter esse encontro com Jesus. Eu cuido deste casal sem mesmo estar perto deles. Por intermédio da internet, do telefone, eu cuido deste casal. Eles já se sentem me ouvir, isso já tem uns 2 anos que eu faço isso. Sabe o que é isso, irmãos? É você levar o Evangelho para quem está longe. É você levar o Evangelho, porque a sua vida se transforma em um espelho que reflete Jesus para as pessoas. Então Jesus vai levar aonde você estiver. Você está no ônibus, alguém vai chegar perto de você precisando de Jesus. Você está no trem, alguém vai chegar perto de você precisando de Jesus. Você está no seu trabalho, alguém vai chegar perto de você precisando de Jesus. Basta que você cumpra esse passo a passo. Aceite Jesus como o Senhor da sua vida, de todo o seu coração, de todos os seus entendimentos. Seja batizado. Depois receba o dom do Espírito Santo. Qual é o dom que o Espírito Santo vai te usar? Eu não sei. É Ele que sabe para que servem os dons e Ele distribui a medida da fé para a igreja. O apóstolo Paulo fala sobre 9 dons, mas tem mais. 9 ele tinha. Mas a igreja de hoje precisa de outros dons. E quem dá é o Espírito Santo. Por isso eu digo, se você buscar, se você persistir em buscar, e entender o que Deus tem com você, você vai ver que é algo que mais ninguém tem, só você. E é isso que nos difere um dos outros. É de acordo com a nossa fé, é de acordo com a nossa busca, é de acordo com a nossa intimidade com Deus, que Ele vai falando com a gente, vai nos capacitando. Se você olhar pela Bíblia, você vai ver que todas as lutas que aconteceram com os servos de Deus, não mataram eles não, irmãos, tornaram eles mais fortes. Os desertos que aconteceram, como por exemplo com Moisés, os 40 anos de deserto não matou Moisés não.
Pelo contrário, tornou ele um homem mais manso da terra. É porque lá no deserto que nós aprendemos com o Senhor. É no deserto que nós nos encontramos sozinhos com Jesus, com Deus. Por isso eu chamo a tua atenção para isso. Olha a importância da sua vida nas mãos de Jesus. Se você recebe essa promessa, você já tem de cara aos teus filhos abençoados. Não só o seu cônjuge, mas o teu filho, a tua filha, aqueles aqui que convivem com você, já está abençoado só pelo fato de você tomar essa decisão. E quando você começa a percorrer os seus dias, Deus vai mostrando para você, vai capacitando você, vai te enchendo de coisas novas, porque Ele sabe que você não vai reter a bênção e o conhecimento e a sabedoria, você vai passar para outras pessoas que vão chegar até você. E é isso que me encanta no Evangelho. O Evangelho chegou até a mim, e quando eu olho para a minha vida, eu vejo, Senhor, sou merecedor, eu não mereço isso. Eu não merecia, como homem carnal, aquilo que tu tens me chamado. Como os discípulos de Jesus, depois de ouvir as bem-aventuranças, veio as exortações e todos foram embora. E Jesus falou para eles: e vocês não querem ir embora também? Pedro se levantou e disse: Senhor, para onde iremos nós? Só tu tem palavra de vida eterna. Pedro já estava se convertendo ali, irmão. Sabe por quê? Porque quando a gente ouve Jesus falar conosco, ele continua. A pregação para aqui, mas você vai continuar ouvindo Deus falando contigo. Você vai ouvir coisas que o Espírito Santo vai falar com você, que eu não falei aqui, mas ele vai continuar falando com você. Essa é a forma que ele tem de ter intimidade com você, de mudar algo dentro de você. E a nova criatura, ela nasce de dentro para fora. Vem de fora para dentro. O Espírito Santo entra em você. Se você ler Ezequiel capítulo 36, se eu não me engano, a Bíblia diz assim: e o Espírito entrou em Ezequiel e colocou ele de pé. O Espírito entra em nós e nos coloca de pé, para depois nos dar a capacitação durante o nosso percurso nessa vida. Porque existem muitas famílias, muitas pessoas precisando dele. No tempo de Ezequiel, dificilmente o Espírito Santo entrava em alguém. Tinha que ser um homem separado, escolhido, muito bem preparado para o Espírito Santo de Deus entrar. Mas depois de Jesus Cristo, nós recebemos a promessa. E a promessa é essa, que o Espírito de Deus entraria em todos aqueles que crescem em Jesus Cristo. E hoje eu estou dando para você o passo a passo. Não adianta você dizer: eu sou crente em casa. Não funciona. Tem que estar em comunhão com os irmãos, para sentir a presença de Deus e para Deus tratar no individual e no coletivo. Ele vai tratar com você aqui na congregação, porque existem coisas que você precisa obedecer ao seu pastor. E isso eu te digo porque está escrito na Bíblia. Está escrito assim, o versículo 42: e perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Vocês viram aqui a japonesa, a missionária Mônica, orando pelo nosso irmão Leandro, que está passando mal. Isso é comunhão dos santos, perseverar na oração. Eu tenho certeza que todos vocês estão sabendo que agora ele está enfermo. E nas suas orações o Espírito Santo vai colocar na tua mente assim, ó, lembra desse aí, ó. Foi só ele voltar para Jesus que não conseguiu mais sair da cama. Esse demônio vai sair em nome de Jesus. Hoje acabou o processo dele. Porque eu creio que Jesus vai curar ele hoje, por causa das nossas orações. A Bíblia fala sobre perseverança na doutrina dos apóstolos. Existem as doutrinas bíblicas
e exige as doutrinas dos apóstolos, ou seja, dos pastores, dos líderes, dos bispos. São as doutrinas que são colocadas de acordo com cada ambiente, cada cultura, cada povo, cada lugar. Essas são as doutrinas do apóstolo. As doutrinas bíblicas, elas existem, Deus colocou. E Jesus Cristo colocou ela como sendo a maior. Apenas duas para que a gente possa entender. Ele colocou duas doutrinas: amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Se você colocar essas duas doutrinas na sua vida, você cumpriu tudo que está escrito na lei de Moisés. Todas as doutrinas de apóstolos você está cumprindo aqui. Por isso eu digo para você, irmãos, comunhão, partir do pão e nas orações. Na comunhão, você precisa ter comunhão com teus irmãos. Eu tenho trago algumas palavras para os pastores. Eu lidero um conselho de pastores, e todo primeiro sábado nós temos aqui essa reunião de pastores. Eu tenho liberado sempre palavra nessa mesma direção. Gostar não é amar, irmãos. Entenda isso. Gostar é você estar até compactuando com aquilo que a pessoa quer. Amar é estar incondicionalmente próximo daquela pessoa. Você vai ver vários homens de Deus gostando de muita coisa, mas não estando com ele, não estando perto dele. Você vai ver na vida de José, depois que aconteceu todas as situações na vida de José, que se tornou o segundo do faraó, a família dele ia morrer de fome, e ele sabia disso. Ele trouxe a família toda, deu tudo o que queria, dar as terras de tal, dar o que eles precisam para comer, mas não botou a família no palácio. Sabe por que isso, irmãos? Tem determinadas pessoas que são muito amigas nossas, nós gostamos deles, mas que nos atrapalham, e nós precisamos selecionar. E a primeira forma que você tem que entender dessa seleção é: se aquela pessoa que está perto de você te leva para perto de Deus, esse você anda com ele. Se aquela pessoa que está perto de você te tira da presença de Deus, acende o sinal de alerta. Escolhas que nós temos que fazer na nossa vida. Se queremos crescer, se queremos ter intimidade com Deus, se queremos nos aproximar de Deus, a Bíblia diz que nós temos que largar até a nossa família para ter intimidade com Deus, para conhecer a Deus. Nós não temos que amar a nossa família mais do que o nosso Deus. Olha que palavra dura é essa. Como também diz que os nossos piores inimigos, como servos de Deus, serão os da própria casa. Sabe por quê? Eu conheço aquele que mora comigo. Eu sei qual é a fraqueza dele. E o inimigo pode usar para mim atingir a fraqueza dele. Quantas vezes eu ouvi isso? Quando eu voltei para o Evangelho, quantas vezes eu ouvi amigos meus, pessoas que eu achava que me amavam, chegar para mim e dizer: eu dou 2 meses para você sair de novo e voltar para o mundo. E quem saiu foram eles da minha vida. E Jesus continuou. Por isso eu quero que você entenda o que Deus está falando contigo nessa noite. Amar é aquele que está junto contigo para todo momento, para toda hora, para o que der, e que te leva para perto de Deus. E a Bíblia diz: ama a Deus acima de todas as coisas, seja qual for a situação. Deus acima de qualquer coisa. E o teu próximo como a ti mesmo. Nós queremos amar aquele que nos ama, mas a Bíblia diz que nós temos que amar ao próximo. O amor ao próximo tem que ser incondicional, mas você tem que deixar ele no lugar dele. O próximo
continuará sendo o próximo, aceitando Jesus ou não. Então eu quero que você entenda isso. Perseverança na doutrina vai trazer para a sua vida comunhão com os seus irmãos. E a comunhão, ela é colocada na hora do partir do pão. É na Santa Ceia que a gente vê quem faz parte da Shekinah. É na ministração da Santa Ceia que eu olho e vejo os irmãos e falo: esses estão em comunhão comigo. E depois nós vemos nas orações. Nas orações, quando nós estamos com dificuldade, é importante que você traga o seu pedido de oração, que a resposta de Deus irá mais rápido. A oração te traz intimidade com Deus. A oração te traz resposta de Deus. A oração te traz aproximação com os santos, porque você ora por eles e eles oram por você. E a Bíblia diz, para finalizar aqui no versículo 43, que em cada alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Quando nós cremos, quando nós nos tornamos uma só igreja, nós sentimos a dor um do outro, nós conhecemos as dificuldades, as necessidades de um do outro, e nós estamos aqui para isso, para ajudar uns aos outros. E aí nos tornamos apenas um corpo bem ajustado na presença do Senhor, Jesus sendo cabeça. Com certeza, grandes vitórias nós teremos. Quero pedir perdão aos irmãos, que eu já passei 10 minutos aí do meu tempo, mas eu tenho certeza que Deus vai continuar falando com vocês por esta palavra, amém? Vamos ficar de